Olá, bom dia. Plural Entrevistas, primeira edição no ar. Hoje um pouquinho atrasado devido à agenda da nossa entrevistada, que é de fundamental importância. Por isso que atrasamos o programa hoje um pouco, né? Justamente para tê-la aqui em nosso estúdio. Quero saber o seguinte, como está a umidade aí na sua casa? Meu Deus do céu, que umidade louca, né? Já há vários dias que existe uma umidade exagerada, a umidade do ar realmente está muito forte e as casas estão vertendo água pelas paredes. Que coisa de louco, né? Mas está acontecendo na maioria das casas aqui em Santa Rosa, essa umidade exagerada. Ontem foi feriado de Corpus Christi e hoje é dia dos namorados. E você já deu um abraço aí na sua namorada, na sua noiva, na sua esposa? A esposa que é uma namorada para longa data, né? Uma esposa é uma namorada para a vida toda, pelo menos deveria. Infelizmente, alguns não acontece isso, mas não nos cabe a entrar nesse parâmetro, nesse mérito. Mas hoje é o dia dos namorados. Se não comprou um presente, compre um presente bem legal, bem bonito para sua namorada, para o seu namorado, né? Ele ou ela possa gostar. Faça um agrado nessa data especial que é o Dia dos Namorados, hoje 12 de junho. Está começando o Plural Entrevistas, primeira edição. No painel de controle do Plural. No painel de controle do Plural Entrevistas está o Juan Canter, ele que é repórter e também meu Twitter, e hoje eu estou recebendo aqui a Alice Klein Hoffenberg, diretora de atenção primária da Fundação Municipal da Saúde. Por isso que atrasamos um pouco, porque ela traz informações precisas para a gente sobre a questão da saúde. E hoje, pela manhã, Juan Canter pode mostrar os vídeos, já aconteceram aí uma sanitização, viu? Uma sanitização, foi no bairro Cruzeiro, se eu não me engano, nessa sanitização aqui. E o pessoal já fazendo esse combate ao coronavírus, a Fundação Municipal da Saúde, Direção de Gestão Estratégica, Prefeitura Municipal, Defesa Civil, Vigilância, a Força Tarefa da Serra também está junto, Brigada Militar, Sindilose e Alibem, né, fazendo os cuidados e o combate ao coronavírus aqui em Santa Rosa. E a atividade durante o final de semana será no Parque Tapeporã, viu? No Parque Tapeporã estará sendo realizada essa atividade no final de semana. Alice Kleinhofer, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Silvio, bom dia, ouvintes. Então, estamos aí para mais uma conversa sobre as nossas ações quanto ao coronavírus, sobre o que vem sendo feito, o que nós precisamos da participação da comunidade. Estamos aí à disposição. Isso, nós vamos fazer uma conversa, viu, gente? Mas a conversa é com perguntas, né? E Alice, tem uma pergunta que eu preciso fazer para você, que é o seguinte. Inclusive pelo WhatsApp, as pessoas questionam nós da imprensa, né? Mas nós temos que buscar resposta, porque a imprensa só dá resposta mediante o contato que ela faz com a parte realmente que possa responder. Muitas pessoas perguntando pelo nosso WhatsApp, pelo meu Facebook, mas ora só, não era para ter preocupação com Covid, era só uma gripezinha, não tinha tantos casos, não ia morrer tanta gente. Agora, aí citando aqui Santa Rosa, essa preocupação toda, estão fazendo ação aqui, ação ali, sabe? O que foi? A pergunta, eu estou generalizando aqui, né? O que aconteceu? Mudou? Agora estão preocupados? Agora realmente a população corre risco? Por que estão fazendo isso agora? É uma pergunta que vem sempre, é um questionamento, aliás, Alice, que vem sempre pelo Facebook. E eu gostaria que você, como diretora da atenção primária, respondesse a essas pessoas o porquê dessas ações concentradas agora do Covid-19 aqui em Santa Rosa, tendo em vista esses questionamentos, né, que antes as pessoas, não era para ter preocupação, não precisava se preocupar, agora não precisava se preocupar com o número de mortes, agora mudou tudo, Alice. Bom, vamos separar as perguntas. Primeiro, esta informação, não vamos nos preocupar, não tem que cuidar da onde que veio. Esta informação nunca saiu da equipe técnica, certo? Esta informação, eu represento o Comitê de Enfrentamento, a equipe técnica nunca falou, nunca fez esta informação. Então,
eu não vou me posicionar com informações que não proveio da equipe técnica. Então, isso a equipe técnica nunca falou. Pelo contrário, a equipe técnica falou sempre, eu sempre falei em todos os espaços, que nós enfrentamos o Covid em Santa Rosa. Vou falar por Santa Rosa, porque eu sou diretora da da Fundação Municipal de Saúde de Santa de Rosa. Santa Rosa, né? Então, vou falar por Santa Rosa. Santa Rosa se preocupou e muito, e vem se preocupando. Vejo que foi um dos primeiros municípios regionais a se preocupar com o Covid, com as mortes, com as nunca falamos que é uma gripezinha, nunca saiu da nossa palavra da equipe técnica, certo? Então, assim, o que nós precisamos separar? É da onde que vêm as informações. Então, nós vamos aqui falar das informações técnicas que nós sempre tivemos a responsabilidade em deixar a comunidade tecnicamente, de forma transparente, informada. O que Santa Rosa fez? Todos já sabemos, e talvez as pessoas que questionam não têm esse conhecimento. Por isso que eu vou fazer um breve relato do que Santa Rosa vem fazendo em razão do Covid. E por isso que eu fiz esse questionamento a você. Exatamente. Então, assim, Santa Rosa, no início de fevereiro, antes mesmo, podem conferir as datas dos primeiros encontros, antes mesmo de a regional se reunir para estas questões, Santa Rosa já formou um comitê intersetorial de enfrentamento ao Covid. Porque Santa Rosa conhece o que é uma doença viral e tratou o Covid desde o início como uma doença viral. O que a gente fez? Opa, temos uma doença viral em evidência, uma doença viral se dissemina muito rápido e uma doença viral se controla através da identificação e investigação das situações positivas e através do isolamento. É a única receita que se tem para doença viral. Depois, vacina, não tem agora. Então, o que se tem de ferramenta contra uma doença viral é o isolamento. Não se tem hoje outra ferramenta. É tentar fazer com que essa disseminação dessa doença viral ela ocorra de forma mais lenta para que a gente consiga fazer com que o sistema de saúde dê conta. Então, o que a gente vem fazendo desde o início? Enfrentando, tanto que o nome do comitê é enfrentamento, não é combate, é enfrentamento. Isso quer dizer o quê? São estratégias feitas desde que o Covid nem em Santa Rosa havia chegado, planejando e cuidando para que a gente pudesse tardar essa disseminação e conseguir dar conta, o sistema de saúde dar conta. Isso é o que nós fizemos em Santa Rosa. Nós sabíamos que, se chegar, como chegou, teríamos a disseminação e sabemos o momento em que, não sabemos o momento que chega, porém, realizamos as estratégias para que o momento que chegasse a gente conseguisse dar conta. Este movimento que vem ocorrendo agora faz parte das estratégias de quando se encontra vários positivos num lugar. E agora este movimento vem se trazendo para toda a cidade. Por quê? Porque o vírus já começou, o vírus está circulando, certo? Então, como nós temos, como isso é novo, né? Isso é novo. A gente construiu várias estratégias, teve que refazer várias. Porque entraram várias situações. Por exemplo, nós havíamos organizado... qual é o grande diferencial nisso? É o trabalho da atenção básica. Não é querer puxar o assado para o nosso lado, aqui falando no português, mas o trabalho da atenção básica, em todos os protocolos do Ministério, você pode ver que o trabalho da atenção básica ele é fundamental na identificação dos casos. Por quê? Daí você consegue controlar a disseminação, fazendo o que a gente está fazendo. E essas ações mais concentradas que surgiram ultimamente foram em virtude das mortes que ocorreram aqui? Por quê? Imagina, você num bairro tem 2 mortes e você vem positivando as pessoas nesse bairro.
O que se fez? Eu vou ter hoje à tarde, porque o pessoal ainda está testando lá, então eu vou ter hoje à tarde. Estão testando onde? Estão testando, então hoje, já vou na entrar região nessa, da Júlio de Oliveira? Isso, então já vou entrar nessa parte. Hoje à tarde a gente vai fazer o levantamento da semana, né, que já mudou, não está mais somente na Júlio de Oliveira, certo? Uhum. E mas como que se faz? O que eu quero mostrar, o que eu quero falar, deixar bem claro? No início se faz o quê? Toda aquela organização que se fez, a parte teórica, e no andar das coisas foi se construindo, digamos assim, tirando as cartas da manga e organizando o serviço, para que a gente pudesse dar toda essa retaguarda que a atenção básica precisa dar, porque o hospital sozinho ele não dá conta da demanda. É muito trabalho que tem nos bastidores e que não aparece. Eu quero te convidar no ar mesmo a conhecer o nosso centro, que foi criado pela atenção básica por profissionais que estão. Veja bem, nós construímos no primeiro início as unidades sentinelas, que era para ser em cada unidade. Isso, estão em cada... O que aconteceu? Estão em quais bairros essas sentinelas? Vamos lá, o que aconteceu? Os profissionais se afastaram em razão do risco, nós ficamos com pouco profissional. Se afastaram? Sim, em razão do risco. Teve afastamento de profissionais. Uhum. O que a gente fez? Tem que reescrever a sentinela. Se reescreveu a sentinela, então se criou pontos de atendimento que estão em Cruzeiro, no CAPS, que estão no posto do centro, no anexo. Cruzeiro no CAPS, deixa eu anotar aqui, porque eu preciso da matéria. Cruzeiro no CAPS. No antigo, ali no mesmo espaço que era do CAPS, né? Tá. No centro. Uhum. Centro de saúde? E no centro aqui, na unidade básica do centro. Sim, tá. Né? No lado, assim, você entra. Sim. Na unidade da agrícola, muito bem organizado esse espaço. E tínhamos 4 na unidade da Jardim, no anexo da unidade da Jardim, que no decorrer a gente organizou esses espaços que no decorrer do tempo a gente verificou que reduziu as síndromes gripais e acabamos desativando a sentinela da unidade da Jardim. E os pacientes foram diluídos para a sentinela do centro e então, da agrícola. Então, a sentinela da Vila Jardim está desativada? Está desativada em razão do baixo movimento. Teve 8 atendimentos numa semana. Então, o que nós verificamos de prioridade nisso? Precisamos de que profissional neste momento na sentinela? O médico, por quê? As enfermeiras têm toda a capacidade de fazer a escuta pulmonar, toda essa questão. Mas prescrição de medicamento e atestado é dado pelo médico. Então, o que a gente fez? Otimizou colocando os médicos que não têm nenhuma doença, né, as pessoas totalmente saudáveis, técnicos de enfermagem. Então, o médico 40 horas nessa sentinela e não colocamos restrição de horário para que não defila. Então, essas sentinelas, elas funcionam com o médico 40 horas sem restrição de horário, das 7h30 às 11h30, claro, termina um pouco antes para dar tempo de higienizar, tem que higienizar muito esses lugares, tipo 11, 11h15, 1h30 às 5 horas da tarde, 5h15. Se o paciente vai, a gente não manda embora, mas a gente pede que a comunidade vá antes das 5 para dar tempo justamente de higienizar o local, para que no outro dia a gente volte a fazer o atendimento. Quero só que você volte a falar sobre o afastamento de profissionais devido ao risco. Então, a FUNSAR não é diferente de outra empresa. Nós temos profissionais com hipertensão, com diabetes. São funcionários que faziam parte do grupo de risco. Fazem parte do grupo de risco e que precisaram ser afastados. Né? Tá. E isso também deu um déficit na linha de frente. Então, buscamos gerenciar isso. Como vamos gerenciar? Gerenciamos colocando estes profissionais para fazer o trabalho digamos assim, da retaguarda dos que estão na equipe de frente. Então, organizamos este centro de atendimento, onde nós isolamos estes profissionais, não tem assim entrada de outras pessoas, eles ficam isolados, protegidos ao atendimento ao público. Tá, então esses profissionais eles deixaram de trabalhar nas sentinelas e foram para o centro que foi montado, e eles continuam trabalhando, só que em outro local. Em outro local. Tá. Então, esses profissionais da atenção básica,
eles estão fazendo todo o trabalho burocrático que apoia o pessoal da Sentinela, que seria feito pelo pessoal da Sentinela. Esse centro funciona onde? Oi? O centro? No Sereste. No Sereste? No prédio do Sereste. No prédio do Sereste. Utilizamos ali uma sala lá do que prédio fazem do Sereste. toda a análise, lá que fazem todos os dados? Isso, lá que faz toda É lá toda que você está me análise. convidando para ir conhecer? Isso, para te ir lá conhecer. Podemos fazer imagem ao vivo de lá? Só não aparecendo nomes, podemos. Não, Podemos. para mostrar para as pessoas como funciona Podemos, exatamente. isso. É essa centro ideia. de? É o centro de atendimento às questões, então, Do Covid-19. do Covid-19, né? De apoio às equipes do Covid-19. Centro de Tá? atendimento e apoio do Covid-19. Trocamos esse nome já várias vezes, né? Enfim, mas chegamos nesse nome. Primeiro era a equipe de apoio. Quartel-General contra o Covid-19. É mais ou menos. Bem isso, bem Né? isso. Quartel-General contra o Covid-19. Ali são feitas as análises, os dados e também as próximas ações que serão realizadas. Tudo é planejado nesse As espaço. estratégias. Tudo é planejado nesse Certo. É um espaço. quartel-general contra o Todo Covid-19. dia eu chego, hoje já estão me esperando. Todo dia eu chego, entro nesse local, passo, planejamos, organizamos e a equipe continua trabalhando. Eu vou dar continuidade ao outro trabalho e no final da tarde eu retorno de novo. E Eu vejo tenho uma análise dos reunião dados. hoje às 3 horas da tarde, 4 horas posso passar lá? Pode, 4 Posso? horas pode Hoje mesmo, para a gente Não. mostrar isso para as pessoas. Pode. Para mostrar isso para as pessoas, como funciona, porque exatamente assim, ó, por que eu tenho interesse em mostrar isso? Justamente por essas dúvidas que as pessoas falam, até em comentários em matérias. Isso. Sabe, as pessoas hoje, gente, é assim, ó, só para ter uma ideia, a Alice vai poder concluir na sequência, porque vai fazer parte da conclusão dela. Quando a gente posta uma matéria, por exemplo, aumentou o número de mortes por Covid-19, o que muitas pessoas botam nos comentários? Estão fazendo terror de novo? É só Covid-19? Todo mundo só morre por Covid-19? Para que esse terror? A imprensa não tem mais o que fazer? E a gente só está colocando informações que são oficiais que chegam para a gente. Né? Por exemplo, ontem saiu no Twitter o número de mortes no estado no Brasil, aliás. Né? No Brasil, mais de 41 mil mortes no Brasil. Saiu no Twitter ontem. Eu não publiquei. Não publiquei porque eu fiquei pensando, cara, se eu for publicar isso, meu Deus do céu, né? Só imagino os comentários que virão. Então as pessoas às vezes não entendem, né, Alice, que isso realmente precisa chegar até a população, as pessoas precisam estar conscientes para ajudar o trabalho que vocês fazem. Com certeza. Então, assim, o trabalho ele é todo organizado e a análise de dados feito por esse grupo. Então, não vou mais falar do grupo, porque a gente vai falar em específico. Então, vamos explicando e vamos falando, então, num outro momento que tu vai fazer imagem. Mas o trabalho, ele é muito bem organizado e planejado, de acordo como... Isso todo mundo me escutou falando. De acordo como a doença avançam as ações. Eu sempre falei isso e nós continuamos com esta palavra. Uma coisa que nós sabíamos que ia acontecer, nós sabíamos, o Leonardo Vicini batia aqui, tem que fazer teste, precisa de teste, e cadê os testes não vêm, para saber quem tem, para saber quem não tem. Quando ele falava isso, aqui nos bastidores, nós dizíamos o seguinte, olha, a hora que começar a fazer teste vai aparecer bastante caso. Tá, vamos lá. Volto a dizer de novo, lá no início da doença nós nem EPI tínhamos disponíveis, certo? Por quê? Eu vou fazer a mesma fala que eu já fiz no outro momento. Sim. Na tua casa, tu está preparado para um jantar para a tua família. Agora, no momento que vem todos os teus parentes, o que tu vai fazer? Correr para o mercado. Tu chega no mercado, não tem carne, não tem o que tu vai fazer para janta. Tu vai improvisar, tu vai achar, tu vai organizar, tu vai estudar. Então, no início não tinha sequer EPI. Vamos lá. Equipamento de proteção individual, máscara, para luva. atender, que é um básico. Tinha para um dia a dia, para encontrar, mas não para enfrentar uma doença viral. E de repente o Brasil inteiro, o mundo inteiro não tinha. Isso é de conhecimento de todas as pessoas. O que nós realizamos? Fizemos estudos em cima das normas técnicas, em cima do que se tinha no mercado, para que os nossos profissionais conseguissem atender com segurança. E esse também foi o motivo das sentinelas. Nós não temos nenhum profissional confirmado até quarta-feira à tarde, quando eu saí, nenhum profissional confirmado com Covid. E nós circulamos e atendemos, entramos em contato com todas estas pessoas.
realizamos os testes. Então, assim, o material de EPI que nós usamos em cima de estudos, em cima de trabalhos feitos dentro da instituição foi para proteger e dar segurança aos servidores. Até quarta-feira nós não tínhamos nenhum contaminado. E afastamento por Covid, acredito que não temos também neste momento, a não ser que tenha entrado na quarta-feira, que eu não tenha tido conhecimento na quarta tarde. Mas até então não tínhamos afastamento por Covid, certo? Então, assim, o trabalho todo foi feito. Agora vamos para o teste. Se tu não tem nem máscara, como é que tu vai ter teste? O custo de um teste. Agora tem alguns, né? Agora tem alguns aí, né? Agora nós temos testes disponíveis. Mas o que eu vou fazer a pergunta técnica. Qual é a diferença na vida da pessoa que tem, se tem ou não tem Covid, se a pessoa é assintomática? O único benefício assim, que se tem, um dos únicos benefícios mais importante é o conhecimento epidemiológico. Saber como agir, saber como está a disseminação do vírus na cidade. Esse é o benefício do teste, porque se tu tá assintomático, se tu não tem nada, tu tá saudável, assim que nem eu, você, sem falta de ar, temos a doença, grande parte dessas pessoas que positivaram no rápido... Eu gostaria de fazer um teste. Então, é a curiosidade. Eu gostaria de fazer um teste. E muitos nessa curiosidade, quando deu positivos, desta semana até, quando a gente ligou, conversando, botando em isolamento e tal, levaram um susto, começaram a entrar em desespero. Agora eu tenho. Olha, o boletim divulgado aqui pela Fundação Municipal de Saúde no dia 11, foi ontem, né? Dia 11, divulgado ontem, consta como 39 casos confirmados, sendo 13 PCR, que é laboratório, né? E testes rápidos 26. 39 casos confirmados. Foi só começar a fazer os testes, os casos começaram a aparecer. Porque são, mas assim, ó, é isso que se esperava do vírus, que ele disseminasse nas pessoas de forma assintomática, certo? E as pessoas vão adquirindo imunidade. Tem uma coisa, se espera. Tem uma coisa nesses dados, Alice, que eu me atenho mais, tá? A situação de como estão aqueles que foram contaminados, né? A situação dos confirmados, tá? E eu me atenho mais aos dados de baixo, que é o seguinte: 18 recuperados, 19 em tratamento, 2 óbitos. Os óbitos continuam 2 e já faz tempo, né? Não tivemos mais óbito, pelo menos... Por quê? Né? Por quê? Vamos lá. Essa alta que nós tivemos, ela foi imediatamente identificada na atenção básica, na Sentinela, por essa equipe entrando em contato, ligando, foi imediatamente identificada, foi verificada a saturação, foi feito a ausculta e foi mandada logo ao hospital. E no hospital, são 19 em tratamento. Você tem informação de quantos estão... Não, eles não estão no hospital. O que a gente não estão no hospital? Não, assim, ó, esse em tratamento... É importante explicar isso, ó. 19 em tratamento, o que a gente deduz que é o em estão tratamento? no hospital? Não, o que é o em tratamento? Ótimo, tá? Vamos lá. Você está positivo e está na sua casa. Tá? Então confinado. Você está na sua casa, isolado. E sendo acompanhado. Então, todas as pessoas... Agora eu vou entrar um pouco no fluxo. Tá. Vamos explicar aqui do caso dos óbitos, né? Vamos entrar ali, ó. Dia 28, óbitou uma pessoa por Covid. O que faz a nossa equipe? A nossa equipe entra em contato com todos, o hospital envia para nós os nomes, a planilha de nomes todos os dias dos pacientes que consultaram e estão em isolamento. Vamos supor esse paciente que óbitou. Quando ele internou, o hospital nos comunicou e nós imediatamente entramos em contato com os familiares e realizamos testagem nos familiares, ligamos para o familiar, para cada familiar, perguntamos como ele está, como ele passou o dia, como estão os sintomas dele. Quando foi ao óbito isso? Não, quando ele internou. Quando eu estou internou falando e do confirmou, paciente de óbito que confirmou, tá, né? Certo, tá. Só para nós termos. Então, quando esse paciente procurou o serviço de saúde quando ele procurou o serviço de saúde, o hospital imediatamente manda para nós os dados. O Silvio Brasil chegou aqui e está com síndrome gripal. É um exemplo, tá? COVID. É um exemplo, porque exemplo o teste eu queria fazer. Seguindo, O teste tá? eu queria fazer. Está aqui no hospital e está com suspeita de Covid. Eles encaminham para nós os dados. Os contatos do Silvio são a esposa e a filha. Quem mais? E o filho, perdão.
Com quem mais o Silvio teve contato? Com A, B, C, relatam para nossos contatos. Entraria nessa lista todo o pessoal do Portal Plural. Todo o pessoal do Portal Plural, todo o pessoal da casa dele, os que ele teve contato. Mas esse já é um trabalho desta equipe, do centro. Certo. Realiza-se o monitoramento desses pacientes. De repente, a esposa testa positivo. Por quê? Mas ela está em casa, está bem. Ela vai aparecer no boletim em tratamento, porque ela está em casa e nós não sabemos a evolução. Por isso que ela ainda está em tratamento. Entendeu? Ela só vai receber alta curada após os 14 dias, se ela evoluiu bem. Então, o tratamento não significa que esteja internado. Não é o internado, não significa. Pode estar internado, pode não. Então, o tratamento é todas as pessoas, então, que estão positivas e estão a domicílio também a domicílio e sendo acompanhadas por este centro. Que este centro mantém contato direto com todos os pacientes acompanhados. Nesse informativo da Fundação Municipal de Saúde, não seria interessante também trazer o número de internados? Seria interessante, mas tem o boletim do hospital, não, tem o né? boletim, mas o boletim não sai com o mesmo fluxo que sai o boletim da Fundação. Tá? Não sai com o mesmo fluxo. Por exemplo, assim, foi ontem, dia 11, deixa eu ver que horas foi mandado isso aqui, às 10h34 da noite. Tá? Dia 11, às 10h34 da noite, foi enviado esse boletim para a imprensa. Que eu quero fazer uma ressalva, que eu abri um parêntese, o José, eu não sei que hora o nosso assessor de comunicação dorme, eu brinco com ele. Pois é, estava falando comigo nesse E horário. eu A hora que brinco mandou, com ele assim, ó, Zé, tu tem que me deixar dormir, Zé. Então, assim, o José, eu brinco com ele, tu não tem mais toda essa idade para ficar mandando... Às 10h34 ele enviou o boletim. Às 10h39 ele me dizia o seguinte: Silvio, na sexta-feira, aliás, né, no grupo da Fundação, e depois ele manda também em particular para todo mundo também. Nessa sexta-feira, dia 12, a FUNSAI e demais parceiros estarão realizando as barreiras. 10h39 eles estavam informando a gente da barreira sanitária que ocorreu agora de manhã, até esse momento, 9h30 deve estar acabando agora. Tá? Lá na Expedicionário Weber, no entrocamento do Cruzeiro, aliás, do bairro ao bairro Cruzeiro, ao entrocamento com a Expedicionário Weber e a Avenida Flores da Cunha. Foi uma dessas imagens aí que o Juan rodou agora há pouco, ocorreram agora pela manhã até as 9h30. E também, às 10h34, ele enviou o informativo ontem, dia 11, dizendo o seguinte: casos monitorados, 31, pessoas sintomáticas, síndrome gripais. Alice, o pessoal começou a confundir um pouco. Eu ia chamar o Anselmo aqui para a gente conversar também. Aliás, vou chamar o Anselmo brevemente aqui, porque de repente mudou, né? Antes era só casos monitorados, 31. Casos de análise, 6. Daqui a pouco veio o síndrome gripal, síndrome agravada e tal. E confundiu muitas pessoas. E vem confundindo. Vem confundindo. Então, assim, as normativas do Ministério da Saúde, elas vêm mudando e vêm tratando com outras siglas estas doenças. Primeiro, o Covid era tratado como Covid, né? De repente, toda síndrome gripal vira Covid. Por quê? Todo o histórico da doença, ele avança de acordo com como é a doença. No momento que tu não consegue mais identificar o que pode ser Covid, no momento que ele precisa ser visto, então, como uma síndrome gripal, porque ele tem sintomas leves também. E pode ser, inclusive, assintomático, né? Então, por isso que muda muito essas nomenclaturas e confunde, inclusive, os profissionais de saúde. Não é só as demais Imagina as pessoas, né? Se profissionais de saúde já ficam confusos, imagina as pessoas. Porque todo dia muito. Então, por isso que a gente tem que estar toda hora estudando e se atualizando. Por isso a importância de um grupo que faz o trabalho burocrático, para esclarecer para o pessoal que está na ponta, na linha de frente, para que esse pessoal consiga ficar disponível para o atendimento aos pacientes e não faça essa questão burocrática. Então, por que a gente organizou esse centro? Nesse centro, todo esse fluxo de informações, por exemplo, os testes rápidos que os laboratórios fazem, obrigatoriamente nós precisamos ser comunicados. Os pacientes que consultam em clínicas, que consultam ali no centro de atendimento do Hospital A Bosco, os pacientes das sentinelas, todos eles são em tempo real comunicados a esse centro. Discussões de casos são feitas em tempo. Nesse centro tem médico, enfermeiro. Então, estou com uma paciente A, B, o que eu faço? Peço sim, pede tomografia, não pede esse exame.
essa discussão é feita em tempo real com profissionais que estão ali. Isso, ó, faço, que teste eu faço? Que teste eu vou fazer? Bom, temos esse. Não, esse aí tu faz o teste que a fundação paga, que a gestão municipal paga, em razão disso e disso. Não tem os critérios que entram no do Ministério. Sabe? Então, toda essa organização de testagem, ela é feita por esse centro. Porque temos vários testes disponíveis, né? Tu pode ver ali no boletim, vários nomes difíceis de entender também. É muito difícil. Que eu sempre deixo para a Kátia explicar, porque a Kátia tem uma... É a enfermeira da Fundação. É a enfermeira epidemiológica da Fundação, responsável por essa parte, e ela tem uma fala muito simples, que consegue explicar todos eles, então eu sempre deixo para ela essa parte. Mas essa decisão de qual teste fazer, o teste implica no tempo do sintoma, no tempo nos dias em que tu tá ou não com Covid, perdão, suspeito de Covid, tu é contato, você não é contato, como estão teus sintomas no momento. Então, tudo isso implica no tipo de teste que tu vais fazer. Toda sexta-feira, às 4h, nós realizamos uma qualificação para os profissionais que vão adentrar na semana seguinte na Sentinela. Onde se faz toda essa normativa A, B, incluiu agora a gestante, incluiu o idoso, então todas as pessoas que podem testar, que não pode deixar de testar. Então, toda essa explicação é feita na sexta-feira, às 4h, se faz a qualificação. Além de todas as qualificações que nós já realizamos aos profissionais, se faz uma revisão toda sexta-feira, às 4h, com quem entra na semana seguinte. Isso é feito também por nós, que fazemos parte desse centro de atendimento. Então, essa destinação de qual teste fazer, que teste fazer, é realizado tecnicamente por este pessoal. Muito bem, eu falava aqui sobre o informativo, né, do Covid-19 de quem estão internados. Para você ter uma ideia, ontem a Fundação mandou esse boletim, que eu já vou repetir aqui, tá, os dados de ontem da Fundação. E sobre os internados no Hospital Dom Bosco, tá, foi no dia 9 o último, né, foi no dia 9, então assim, a gente, até poderia de repente repetir, faria problema nenhum, né, nesse caso, ou então que informasse, não tem alteração, porque no dia 9... pacientes com problemas respiratórios que não apresentam sintomas de Covid-19. Na UTI tem 2 internados. No dia 9, não sei se está lá ainda, por isso que eu acho que era legal manter esse boletim diário, né? 2 na UTI, internação 2, total de 4, ou seja, tinha 2 na UTI, 2 na internação clínica, sem sintomas de Covid-19. Isso no dia 9 de junho, tá? Pacientes internados com suspeita de Covid-19, 2 na UTI, total de 2, um de Porto Mauá e um de Humaitá, tá? Boletim do dia 9. Pacientes internados com confirmação de Covid-19, 2 na UTI e 1 na internação clínica, tá? Total de 3. Aí tem um de Horizontina, um de Chapeta e um de Santa Rosa na internação, tá? Total de pacientes internados na UTI do Dom Bosco, ou melhor, na unidade do Dom Bosco, sendo 6 na UTI e 3 na internação clínica, total de 9. Atendimentos desde o dia 28 de março, foi quando começou ali, 493. Óbito por Covid-19, 7 óbitos. Isso da região, 2 em Dr. Maurício Cardoso, 2 em Santa Rosa, 1 em Saldanha Marinho, 1 em Horizontina e 1 em Giruá. Por isso que eu acho que esse boletim aqui, esse informativo do Covid-19 do Hospital Dom Bosco, deveria também ser diário, como faz a Fundação Municipal da Saúde. Porque, olha só, lá o boletim da Fundação Municipal da Saúde do dia 11, tá? De ontem, dia 11, vamos lá os números. Casos monitorados, pessoas sintomáticas, síndrome gripais, 31. Casos em análise, 6. Pessoas aguardando o resultado do teste do LACEN. Casos negativos, 384, pessoas que testaram negativos. PCR, que é teste laboratório, 73, teste rápido, sorologia, 311. Aí já colocaram junto aqui, né, Alice, teste rápido e sorologia, porque antes vinha teste rápido um número, sorologia o outro, aqui já está junto, né? Casos confirmados, 39, PCR, que é teste de laboratório, 13, testes rápidos, 26. Situação de confirmados, 18 recuperados, 19 em tratamento, que não significa que estão internados, e 2 óbitos. O boletim do dia 11 da Fundação Municipal de Saúde. Aí tem uma coisa que eu quero perguntar para você.
e que se você me disser assim, aí você tem que perguntar para o Anselmo, eu vou ficar meio que numa dúvida danada aqui. Por que que às vezes o boletim da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde informa um número, um caso, né, confirma um caso e o boletim da Fundação não? Aconteceu isso nessas 2 últimas semanas, aconteceram isso. O que que acontece? A informação, ela chega primeiro na 14ª, Tá. certo? Às vezes a informação não chegou até nós ainda, né? Então eles acabam confirmando antes, porque a informação chegou primeiro na 14ª. Por exemplo, às vezes nós entramos no sistema para olhar. Então, tem momentos que a gente entra às 4 da tarde no sistema. Não liberou nenhum positivo. Tu faz o boletim, passa para o Zé. Hoje, por exemplo, a Kátia faz parte do treinamento, né? A Kátia é responsável por entrar no sistema e verificar a liberação dos laudos. Ela vai entrar às 4 horas da tarde. Não tem nenhum laudo liberado, ela faz o boletim e envia para o José. No decorrer do dia, é bastante corrido, ela vai tirar dúvidas de todo o grupo, tal, enfim. Às 5 da tarde, positivou, liberou um laudo de alguém. Tá. Tá? A Kátia não entrou mais, nós não entramos mais no sistema. E a 14ª, 5h30, entra no sistema e verifica esse laudo liberado. Eles vão encaminhar para o boletim deles, né? Então, assim, não tem nenhuma... Não é questão de querer esconder dados, né? Tanto que já aconteceu o contrário. Não, mas é que a comunidade entende isso muitas vezes. Tanto que já aconteceu o contrário. Não, como por exemplo aqui, ó, só para ter uma ideia, né? Boletim divulgado na quarta-feira, deixa eu ver aqui, na quarta-feira pela 14ª Coordenadoria. Quarta-feira. Quarta-feira foi dia 10, né? Dia 10. Divulgado pela 14ª Coordenadoria. Dia 10, quarta-feira, 38 casos confirmados, tá? Síndrome gripal 31, síndrome gripal agravada 7, total 38, 2 óbitos. Isso na quarta-feira. Aí na quarta-feira, o boletim da Fundação Municipal da Saúde, é só para o pessoal entender, viu? Não estou dizendo que está tendo nada, não, hipótese alguma, tá? De jeito nenhum. Deixa eu ver aqui, a quarta-feira, boletim da Fundação Municipal da Saúde. Deixa eu ver aqui, quarta-feira, vamos ver. Quarta-feira, boletim da Fundação Municipal de Saúde de quarta-feira, 39. Já tinha um a mais do que a 14ª. Então, exatamente por isso, porque, como eu disse, às vezes já aconteceu o contrário, nós já tínhamos a informação antes que eles, porque é o rápido. Então, antes de tu digitar o teste rápido no sistema, a gente já sabia, já fez a informação, porque vai entrar logo, né? O importante é que nós não largamos nenhuma informação que não seja oficial, que não seja aquela, que a gente não tenha certeza. Então, nós só largamos as informações mediante a confirmação ou nossa, do profissional que vai digitar logo posterior no eSUS o exame, né? Porque todo o teste rápido que se faz, eu faço agora um teste rápido em você, eu já sei que ele é positivo. Eu já posso passar a informação. Eu volto para a fundação, digito no eSUS, que eu vou digitar positivo lá. E então, só a 14ª vai saber posterior a nós, entendeu? Então, são esses desencontros que acontecem, que é em razão do sistema ser processar o dado. Mas não tem significado nenhum de esconder dados, essas coisas, isso não existe. Também não foi essa a minha intenção da pergunta, não. Foi só para explicar. Não, né? É que eu vejo essas críticas que eu nem coloco, mas é importante esclarecer, quando eu vejo, às vezes, os boletins, né? Então, mas é importante esclarecer isso para a comunidade. A gente tem um sistema, e tem um sistema que é bastante sobrecarregado nesse momento e que tem uma morosidade dos dados se conversar. Mas o importante é que em 24 horas, no máximo, o dado sempre tem que ser o mesmo. Tem uma pergunta, tem perguntas aqui bastante interessantes, tá? Aliás, são duas que tem por enquanto, o pessoal curtindo bastante aqui a entrevista com a Alice Kleinhofer, como sempre, né? O Giovanni Goulart, tem uma pergunta de uma pessoa aqui que eu acho que é da área da saúde, pelo contexto da pergunta que ela faz, tá? Me parece que ela é da área da saúde. Giovanni Goulart, ele diz o seguinte: por que aqueles que mais se preocupam não ficam em casa? Tá? É o caso dos idosos, que são do grupo de riscos. Eles vão para o centro ou supermercados, eles estão lá. Os idosos não estão preocupados. Fica em casa, é fácil falar. E para quem tem que trabalhar e dar sustento para a família, tem que trabalhar em cima dos grupos de riscos, que são os idosos. Nada contra, porque meus pais também são idosos, bem de saúde, mas estão em casa. Minha opinião é que
que quem tem que ficar em casa seriam eles, né? Ele faz essa pergunta aqui, eu só direcionei diretamente para a Alice. Com certeza, todo grupo de risco, isso já está em normativas, Mas em ele tem razão no que ele está legislações, falando, ele tem viu? razão. Tem razão, os O idosos grupo estão de risco, brincando. os idosos não podem, e eu vejo idoso andando na rua, inclusive com a máscara para baixo do nariz. Não, é engraçado, faz isso aqui, gente, ó. Eu vejo também, idoso andando no centro da cidade, desse jeito, assim, ó, bem baixo assim, ó, né? Ou então quando não está bem baixo, está mais ou menos assim, ó, na pontinha do nariz. Eu não quero aqui colocar somente a máscara. Eu lembro de novo que a máscara é uma ferramenta, é uma das ferramentas para. Ela não é 100%. Ela não é, tá? Então assim, não pode substituir o álcool gel. Eu vejo assim o pior, então eu vejo as pessoas entrando nos estabelecimentos passando reto dos álcool gel. Também. Certo? Então, assim, eu tô de máscara, não é isso, pessoal. Máscara é uma ferramenta importante, porém não é ela sozinha que vai nos defender. Nós temos que sim usar, ela não substitui a higienização das mãos, o álcool gel, o distanciamento. E é isso sim que volto a dizer. Essa conscientização, essa fiscalização, ela tem que ser nossa, cidadãos. Eu, você, todas as pessoas que estamos na rua, temos que ter essa ciência. A FUNSAR, a gestão pública, ela está investindo, sim, no máximo que podem, profissionais, fazendo vigilância, enfim, porém, a cidade é grande, as pessoas têm que se conscientizar. A vigilância está num canto, no outro canto as questões acontecem normal, e as pessoas precisam saber que tem que se cuidar. Não tem como, que nem a dengue. Se a comunidade não ajudar, não é com o poder de polícia somente que nós vamos conseguir, com o poder de vigilância, que a gente vai conseguir segurar esse vírus. Nós precisamos que a comunidade se conscientize. Qual é o objetivo? Nós fazer exatamente o que está acontecendo. Essa disseminação mais lenta, vejam bem, está se testando mais em razão de ter mais casos que estão positivando. Então, quando um caso positiva, se testa, abrange seu leque de testagens. Então, Então, isso acontece... Para cima. Não, mas daí eu vou atender. Então, isso acontece quando a gente está... Já está na hora de eu ir, Silvio. Já tá. Eu vou te liberar. Então, só tem mais uma perguntinha aqui para você. Isso acontece, Silvio, aumentam os casos quando se aumenta a testagem. Os casos que vêm aumentando são casos de pessoas que estão assintomáticas e que estão, ou sintomas leves. Isso é importante nós colocar, sintomas leves ou assintomáticos. Eu tenho outra pergunta aqui para a Alice, a última, tá, Alice? Já para a gente liberar você, tá? Que é uma pergunta bastante complexa, pelo conhecimento na área da saúde, tá? Deixa eu ver aqui se você... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você conhece Josmeri Spies? Não. Não. Então, não sei, Josmeri Spies. Bom, espectador aqui. Silvio, por favor, questiona a Alice Klein-Hofber sobre que estatísticas os casos de resultados por IgG e IgM que deram o IgG positivo e o IgM negativo. Ele entra como recuperados? O que é IgG, o que é IgM? Por isso que é uma pergunta técnica. Eu acho que se não trabalha na área da saúde, tem conhecimento, né? Questiona, por favor, em estatística os casos de resultados por IgG e IgM que deram o IgG positivo e o IgM negativo. Ele entra como recuperados? Assim, todo paciente que passou os 14 dias de isolamento e está bem, ele entra como recuperado, né? Ele entra como recuperado. Não se faz uma segunda testagem para ver se tem memória imunológica, enfim. Quando o paciente passou os 14 dias, ele entra como recuperado, exceto aquele paciente que está internado e que não evoluiu para alta, né? Então, esse paciente, ele não entra como recuperado porque ele está internado decorrente ao coronavírus, entendeu? Então, não se faz uma testagem para dar alta para a pessoa. Porque o que ela traz aqui, que, como eu disse, não vou entrar nisso, vou me demorar muito, IgG e IgM são questões de imunidade ou infecção que está, então, recente ou infecção que tu já tens uma certa imunidade, tá? Isso quer dizer esses dois nomes. Mas vou entrar aqui muito, vou me demorar muito para esclarecer isso. Tá.
Então, não se faz uma testagem para verificar se tu está curado em cima de um em cima de um IgG, em cima do IgG e IgM, certo? Em cima da carga viral. Se respeita o protocolo do Ministério que diz, se tu tem 14 dias, tu não tem sintoma, passou teus 14 dias do início do sintoma, você está bem, você está de alta. Agora, você internou, você teve intercorrências em razão, você teve Covid, pode ser em razão não, mas se você teve Covid positivado e continua internado, ele não entra como curado. Certo. Alice Klarhofer, fica à vontade para você explanar sobre alguma coisa que você queira dar um recado, que você queira falar nas suas considerações finais aqui. Então, o que eu quero que a população então entenda que nós precisamos trabalhar para que este vírus se dissemine de forma controlada, né? De forma que não saia do controle. Porque isso vai acontecer. A contaminação pelo vírus, ela vai acontecer, e ela acontece, mas o nosso objetivo é que ela aconteça de forma que nós conseguimos dar conta, né? Que o serviço de saúde consiga dar conta. E nós trouxemos até aqui, né? Todo esse gerenciamento, toda essa disseminação lenta, né? Sabemos que nós podemos entrar nas próximas semanas numa situação de mais casos, com certeza vão aumentar os casos, porque as testagens estão aumentando, certo? Então, vai aumentar os casos. O que a população tem que entender que nós precisamos aumentar esses casos, mas em pessoas que tenham sintomas leves. Nós não podemos chegar no momento de ter um colapso quanto às internações, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, quando nós positivamos, não quer dizer que está horrível, está ruim. É sinal de alerta para fazer o distanciamento, para que aquele positivo que está com sintomas leves não contamine aquele de alto risco, e então esse de alto risco vai para o hospital, grupo de risco, não vai para o hospital, então sim acontece todo esse colapso que acontece na saúde pública quanto às internações. Então, precisa-se fazer o distanciamento para que a gente não tenha muitos contaminados do grupo de risco. Para encerrar, quanto tempo está levando o LACEN para divulgar o resultado de um exame que vocês enviam? Porque saiu aqui agora no Portal Plural, o Pavel já postou, o LACEN, que é o Laboratório Central, leva apenas um dia para diagnóstico da Covid-19 em 84% dos casos. Aqui para Santa Rosa está demorando quantos dias? Então, varia conforme a justa demanda do LACEN. Mas em torno de 5 dias ele tem conseguido nos dar esse retorno, às vezes até antes, mas assim uma média de 4 a 5 dias, né? Então, dependendo, às vezes vai até uma semana, mas numa média em torno de 5 dias a gente tem tido esse retorno. Então tá bom. Alice Klarhofer, muito obrigado pela tua participação aqui no Plural Entrevistas, primeira edição. Obrigado mesmo. Sempre um prazer recebê-la aqui. E detalhe que eu quero falar sobre as máscaras, viu? Rapidinho aqui, rapidinho. Eu percebo que as máscaras elas estão tendo uma dupla eficácia, tá? Tiro por mim. Nas 2 últimas gripes que eu tive, elas evoluíram para 2 pneumonias, tá? E eu tenho percebido que as pessoas têm ficado menos gripadas com o uso da máscara, tá? Tem alguma relação, Alice? Não só com o uso da máscara. As pessoas estão ficando, sim, menos gripadas em razão dos cuidados da etiqueta respiratória. Tem. Em razão do uso do álcool gel, em razão do cuidado da etiqueta respiratória. Só quero aqui rapidinho colocar ainda que nós da FUNSAR acompanhamos e monitoramos desde o início da pandemia em torno de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Em torno de 1.000 pessoas, 346, 350 pacientes monitorados, alguns positivaram, outros não, né? Suspeitos, síndromes gripais, e 628 familiares. Então, em torno de 1.000 pessoas foram acompanhadas já nesse período pela equipe técnica da FUNSAR. Da FUNSAR. Isso que significa ligar a cada dia, a cada 48 horas, perguntar como está, realização de exames, encaminhamento para sentinela. Então, o número de atendimentos feitos para essas pessoas não está aqui, mas está o número de pessoas que foram atendidas neste período.
Tá legal. Obrigado pela sua participação aqui. Um abraço, eu que agradeço. Alice Kleinhofer, diretora da Direção Primária da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa. Obrigado a você também. Eu quero lembrar que hoje é sexta-feira, gente. Hoje é sexta-feira, hoje é dia do Império da Ceva. É isso mesmo, ó. Império da Ceva, 3 latões por R$11. Brahma Polar ou Skol. E detalhe, trincando de gelada. É isso mesmo, trincando de gelada no Império da Ceva, localizado no Alto do Parque. Tem cerveja long neck, latinha, latão e também bebidas destiladas. Império da Ceva, Brahma Polar ou Skol, 3 latões por R$11. Trincando, ó, trincando de gelada. O WhatsApp é o 999234129, 999234129, Império da Ceva. E daqui a pouco tem mais Plural Entrevistas. Eu vou falar daqui a pouco com o Capitão Macedo, via videoconferência. Deputado Capitão Macedo conosco daqui a pouco no Plural Entrevistas. E às 10h30 eu vou conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Rosa, Tenente Claudir Roque Malma. Ainda mais, tem muito mais informações para você aqui no Plural Entrevistas. E eu quero convidar você que não comprou ainda, para comprar o jornal Plural, com muitas informações para você, entrevistas maravilhosas. Tanto aqui na capa, você já pode curtir, né, que nós temos sobrevivente de uma bomba nuclear, uma entrevista emocionante com Kazuko Sakai. Ela que vive em Santa Rosa com o esposo, sobrevivente da bomba atômica de Nagasaki. Viu? Nagasaki, gente. Uma história incrível que ela conta pra gente aqui. E durante a entrevista que eu fiz com ela, me chamou a atenção uma frase que ela disse: os adultos fazem a guerra e as crianças é que pagam. Não está certo isso, dizia ela, tá? Porque ela viu muitas crianças sofrerem quando quando explodiu a bomba atômica em Nagasaki. Também tem uma entrevista com a Carmine Malma, da Eluir Alimentos, 32 anos de história e de sucesso da Eluir Alimentos. E, é claro, na arte, eu também tive o prazer de entrevistar Olga Liberali, na qual ela falou a seguinte frase: nascemos um pequeno botão e desabrochamos para a vida. Se nos tornamos flor ou sombras, depende de nossas escolhas. Belas palavras sábias pela Olga Liberali. Jornal Plural para você, nas bancas. Informação que você precisa é no Jornal Plural. Daqui a pouco, já daqui a alguns minutos, Plural Entrevistas, segunda edição. Um abraço. Mantém